Voltemos a Esparta. Quando ele se libertou, outros escravos começaram a agregar ao movimento, até chegar a mais ou menos 65 mil. Aí estancou. E aí acabou por isso. Se tivesse chegado a 300 mil, não tinha retorno. E iria ter uma libertação. Mas parou em 65 mil. Com uma quantidade gigantesca de escravos que não queriam aderir. Só aderiram 65 mil. Não é a mesmíssima situação de agora, do mundo moderno? Não é a mesmíssima situação? Tem meia dúzia que quer se libertar. Mas isso não tem uma dinâmica. Isso não toma dinâmica. É igualzinho no caso da ressonância. 1 mês, 2, 3, 4, estanca. Não passa para ninguém. Com 30 passos, se chegaria a 1 bilhão de pessoas. Esse conhecimento da mecânica quântica. Mas que tamanho é esse passo que precisaria dar? Vocês não vão acreditar. É absurdamente simples. Ela só tem que esclarecer esse assunto e que a pessoa acredite, né? Aceite a mecânica quântica. 2 pessoas. Duas. Na vida inteira dela. Não é 2 por mês, não. A vida inteira, missão. Que 2 pessoas entendam mecânica quântica. Realmente. Certo? Realmente. Não que entra aqui e sai por aqui. Ok? Saiu o elétron. Um elétron. Passou pela dupla fenda. Passou por 2 buracos ao mesmo tempo. Se a pessoa não ficar perplexa, alucinada com isso, não entendeu nada. Lembra o Fred? Você acha que entendeu mecânica quântica quando termina o Quem Somos Nós? Então você não entendeu nada. Quinta-feira veio uma mãe, quarta-feira, e disse assim: meu filho de 10 anos veio, pegou uns DVDs e agora ele está alucinado com mecânica quântica. O menino vê os DVDs, ele quer aprender, ele quer mecânica quântica o tempo inteiro. O pai e a mãe acham que o menino está doente. Tem alguma coisa errada com o menino. Perceberam como que é? Uma criança de 10 anos abriu o horizonte para ele. O véu rasgou. Ele entendeu como funciona o mundo. 10 anos, ele já está pensando, bom, agora eu vou fazer e desfazer, que eu entendi. Com 10 anos. Aí a mãe vê isso, o menino está doente. Vou lá falar com o Hélio. E veio. O menino tem algum problema. O menino entendeu. A mãe não entendeu. O pai quer tirar o menino da ressonância. Então quando desce aqui na Terra alguns milhares de índigo, é isso que acontece. Você pode mandar geração de índigo para cá, que vão dopar, vão levar no psiquiatra, vão encher de remédio na criança, porque tá com um problema, é insuportável, ele quer aprender. Aí vão dopar, castigar, enquadrar, até ele virar um padrãozinho, né? Ficou, bom, agora ele tá normal. Ele vai na aula, ele não questiona, ele não estuda, ele não aprende, certo? Acabou. Virou um padrão. Tá, agora tá normalizado. Agora eu pergunto pra vocês, quando vocês leem O Universo Autoconsciente, do Amit Goswami, vocês ficaram igual esse menino ficou? E está? O campo, Erwin Laszlo, Gary Zukav. Enquanto você não ler um livro de mecânica quântica para leigo como esses, e não ficar como este menino, não entendeu. E por isso que não consegue passar para 2 pessoas na vida inteira. Porque se ela passasse para 2, e cada um passasse para 2, e cada um passasse para 2, em 30 passos, nós teríamos 1 bilhão de pessoas que acordaram. 2 pessoas. Mas como é que não... Mas é claro que não vai conseguir 2 pessoas. Porque ainda não está deslumbrado. Ainda não entendeu. O olho tem que brilhar, sabe? O olho brilha. Quando fala de mecânica quântica. Não é quando fala do namorado, gente. É quando tá falando do Fred Alan Wolf. Brilha o olho. Amit Goswami, brilha. Entenderam? O cara tá apaixonado pela mecânica quântica. Por quê? Por que ele tá apaixonado pela mecânica quântica? É pelo elétron que passa pelos 2 buracos? Não, é pelo que significa a mecânica quântica. E já falamos lá atrás. O que significa a mecânica quântica? O Criador. Você tá vendo a obra do Criador. Deus fez isso. Você tá vendo como ele pensa. Lembra do Einstein? Ele falava, eu só quero entender a mente de Deus. O resto são detalhes. E ele tinha razão, perceberam? Porque se você entender como Deus pensa e sente, o resto são detalhes. Então, casa, carro, apartamento, namorado, pelo amor de Deus, você faz assim, igual o Sai Baba fazia, tirava, do nada. Então voltamos lá atrás, né? Voltou no mesmo problema. A pessoa não quer entender a mecânica quântica porque vai ter que se relacionar com Deus. Como ela não quer saber de Deus, então eu não entendo nada disso, mas estou lá com o meu celular. Agora temos um problema, né? Porque se você não quer saber dele, a coisa tá feia. Pra você, né? Porque ele tem paciência infinita. Danou-se, né? Você, né? Porque ele não tem problema nenhum, ele vai esperar. Não tem 2, só tem um, Deus. Então você não tem pra onde correr, tá? Aí vou me aliar no outro partido. Não tem outro partido pra ir. E nem é uma democracia. Tem uma hierarquia do bem. E acabou. Não tem mais nada. É uma hierarquia do bem. É assim que funciona. E todo mundo tem que ficar bem. Isso é o que todo mundo da hierarquia pensa. Lá embaixo eles não querem que ninguém fique bem. O preço disso é alto. Pra optar por não quero que ninguém
ninguém fique bem. Ou vou usar escravos. Então, no frigir dos ovos, o problema é simples. Ou se aceita como é a realidade, ou se vive na loucura. Porque, tecnicamente, como é que se classifica isso? Neurótico, psicótico, como é que é essa classificação? É a quantidade de alinhamento que você tem da realidade. Se você for um pouco só fora da realidade, é um neurótico. Dá para viver em sociedade, né? Você consegue sair, consegue trabalhar, você é funcional, operacional. É um escravo operacional, certo? Agora, se você falar, eu sou Napoleão Bonaparte, né? Aí você já não serve mais, não tá disfuncional, como fala, né? Então não tá mais funcional. Portanto, põe ele lá em algum lugar ou droga, porque o rebelde é o que ainda tem uma luz brilhando dentro dele. Mas isso você conta nos dedos. Conta nos dedos. Quantas pessoas compraram o tal da física no planeta Terra? 500 mil. Tem 7 bilhões. Desses 500 mil, quantos entenderam? Quantos que o olho brilha quando fala do Capra? Meia dúzia? Se não ficar alucinado quando lê um livro desse, descortinou tudo. Não tem mais mistério. Sabe que não tem mistério? Agora você sabe como. Ganha dinheiro, compra casa, tudo. Tá assim, tudo. Chama manifestação, tá? Pensa, cria. Sente, cria. Se essas pessoas que vocês falam não entendem / aceitam, não muda nada. Quantos mexicanos assistiram o Quem Somos Nós? Mais ou menos uns 200 mil. Na religião é assim que funciona. Aceita sem entender. Aí tem os dogmas, não pode questionar coisa nenhuma, é assim que é e acabou. E aí, para poder funcionar, tem que ter um lugar tenebroso que você vai ser jogado lá para baixo, caso não se comporte direitinho. Isso tudo já era para estar resolvido há 3.300 anos atrás. Já era para ter resolvido tudo isso. Imagina o atraso que nós estamos, não? 3.300 anos atrás, Akenaton chegou e baixou um decreto. Todos os escravos estão libertos. Acabou a escravidão no Império do Egito. O que aconteceu com ele? Morto. 3.300 anos atrás, ele libertou todos os escravos. Teoricamente, aqui no Brasil, até 100 e poucos anos atrás, ainda tinha. Aí, 2.000 anos atrás, certo? Vamos começar tudo de novo. Tá bom. Então vamos fazer desse método. Não precisa aprender mecânica quântica. Precisa uma única coisa. Aí ele veio e falou assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Morto. Então, se tem que ser pelo lado difícil, então vai ter que ser pela mecânica quântica. Então vocês vão ter que aprender mecânica quântica. Tem 2 jeitos. Ou vai pelo amor, ou vai pela mecânica quântica. Vai ficar, vocês podem ter certeza, que vai entrar ano, entrar década, sai década, vai ser direto, até que toda esta geração desaparece, vem a geração desse menino de 10 anos, aí ele não tem nenhum problema com isso, só que precisa de bastante deles. Esses ainda vão ser abafados, mas eles vão ter os filhos, então daqui a uns 60 anos, 80 anos, uma grande parte vai entender o que é mecânica quântica. Aí o mundo vai mudar. Vai levar ainda 1.000, 2.000 anos, mais ou menos. Só que isso é o planeta Terra. O CNPJ Planeta Terra. Você tá feliz, né? E o planeta Terra tá salvo. Ótimo, beleza. Só que o problema é na pessoa física. Aqui, quem tá aqui. Esses meninos índigo que estão chegando, para eles já tá resolvido. Eles já chegam aqui resolvidos. Agora, quem está vivo agora é que tem a questão pela frente. Por quê? Se não está aceitando, está indo contra. E se está indo contra, vai somatizar. Quando passar para o outro lado, imediatamente após uma certa recuperação, virão numa palestra igual a essa, talvez aqui mesmo. E aí é engraçado, né? Porque hoje a pessoa vem e é materialista, não acredita que tem nada de fora dessa dimensão, tá? Aí quando vem do outro lado, aí já sabe que tem, não? Porque tem 2 dimensões nessa sala. E por incrível que pareça, muita gente continua no não aceita. Não aceita. Já morreu, tá vivo, porque não existe morte, volta aqui, senta aqui, ouve tudo de novo e continua no não aceito. Agora, como é que se classifica uma coisa dessa? Veja, mecânica quântica é um negócio estritamente lógico. Não tem lugar para emoção nessa história. É assim. Então tudo é onda, matéria emite onda, tudo é consciência, colapsa a função de onda, a consciência escolhe. Só existe amor, não existe o mal, é a negação do amor. Só existe uma realidade, o amor. E aí, como que a pessoa pode não aceitar? Ou sou contra? Não acredito. Como? Nós estamos falando de uma coisa absolutamente lógica. Então a pessoa que opta por esse caminho está completamente fora da razão. Não é da razão racional, é da razão no sentido doença mental. Entenderam? Nós estamos falando de uma coisa que não tem como ser contra. É um fato cabal. Se você estudar, você chega à conclusão, não tem como não chegar a essa conclusão. Então se a pessoa teima em
ser contra, como é que se classifica mentalmente essa pessoa? É um doente mental, porque se não aceito esse achômetro, é um doente. 2 mais 2 dá 4. Eu não aceito. O que faz? É a mesmíssima situação. Então, só tem um caminho. Pega-se, põe num hospital para ser tratado. Não tem como ficar solto. Então tem que ficar guardado num hospital, adormecido, muitas vezes, porque não tem como raciocinar. Porque quando acorda, urra de ódio da realidade ser do jeito que é. Urra de ódio, porque não aceita o Criador. Não deveria ter feito desse jeito. Deveria ser do meu jeito, né? Imagina o ego que um ser desse tem. Ele não concorda como o universo foi organizado. Agora imagina que se um ser desse vai manifestar uma casa, carro, apartamento. O que essas pessoas manifestam? Dor, sofrimento, tortura, guerras, assassinato, etc, etc, etc. Isso é o que eles produzem. A civilização que eles criam, cria esse tipo de resultado. De guerra, de dor, de tudo aquilo que vocês viram na última palestra. Isso é racional? Com base em quê? Que se pode criar uma situação dessa? Criar algo assim, baseado na tortura. Como que justifica essa tortura? Teologicamente falando, como que você pode definir o assassino de Rosa Luxemburgo, por exemplo, que teologicamente ele falou, eu tenho motivos teológicos para matá-la. É brincadeira um negócio desse? Da mesma coisa Espartacus, certo? Esse sujeito, há 2000 anos atrás, ele também sairia para matar Espartacus, porque ele teria todo o consentimento teológico para matar um cara que quer ser livre. Entenderam a dinâmica do negócio? Agora, Espartacus é 2000 anos atrás, 71 antes. Agora, esse assassinato é 1919. 100 anos atrás. Então, se você acompanha a história, é tudo a mesma coisa. Não muda coisa nenhuma. Muda a roupa, porque os personagens são quase os mesmos.